encontraram uma nova esfinge ali no Egito, uma segunda grande esfinge próxima às pirâmides, enterrada, inclusive, talvez sob a grande esfinge de Gizé que a gente conhece. Tem circulado essa notícia, né? Muita gente me mandou, inclusive, para eu comentar, para ver se é isso mesmo, né? Saber a minha opinião. Segundo Esfinge, pesquisa aponta mega estrutura oculta sobre o Egito. Tem circulado, então, algumas imagens de radar indicando ali a presença de uma pata subterrânea que poderia indicar uma segunda esfinge. E alguns disseram, inclusive, que isso não deveria surpreender ninguém, porque ali, entre as patas dianteiras da grande esfinge de Gizé que a gente conhece, tem uma estela, né, uma pedra erguida com uma imagem, e nessa imagem tem duas esfinges e não uma, né? Então já teria indícios disso, já teria gente buscando por isso, finalmente encontraram agora com tecnologia de ponta uma segunda esfinge em Gizé. É isso mesmo? Então, vamos com calma, né? Quem faz essa alegação de ter encontrado indícios de uma segunda grande esfinge no platô de Gizé, no Egito, é um cientista chamado Filippo Biondi, que é um dos integrantes daquela pesquisa que há um pouco, acho que no final do ano passado, no meio do ano passado, alegou ter descoberto mega estruturas. Alguns jornais circularam como cidades, ou uma cidade subterrânea debaixo das pirâmides. E vocês devem ter visto essas imagens, né, quando circulou, e eles prometeram entregar depois um artigo científico mais detalhado, né, para ser revisado ali por pares, por outros especialistas. Esse artigo até hoje não apareceu, né? Originalmente essa suposta descoberta de mega estruturas debaixo das pirâmides foi feita numa conferência ali mais particular, num hotel na Itália, chamada As Pirâmides e o Portal Temporal, que visava um público mais interessado ali em teorias alternativas, digamos assim, né? E o Filippo Biondi foi um dos apresentadores, um dos conferencistas nessa ocasião, participou, um dos principais nomes desse estudo mesmo aqui, né, que acabou não sendo corroborado, não foi levado adiante por nenhum outro autor, nenhuma outra instituição, nenhum outro órgão de pesquisa. Mas agora o Filippo Biondi apareceu num podcast, também não num ambiente especificamente onde é normalmente discutidas, né, essas descobertas importantes para as áreas do conhecimento em geral, seja ela história, arqueologia ou engenharia mesmo, estudos usando tecnologia de radar, que é a área do Filippo Biondi, mas ele apareceu nesse podcast aqui, Matt Bill Podcast, e nesse podcast ele fez essa alegação de que teria encontrado ali indícios muito fortes usando a tecnologia SAR, que a gente vai ver o que que é, né, SAR, que teria mostrado ali indícios subterrâneos de uma segunda grande esfinge em Gizé. O que que é esse SAR, né? O SAR é uma tecnologia legítima que é muito consagrada, já é utilizada em vários contextos, em vigilância militar, em acompanhamento de agricultura, né, para ver o crescimento ali das culturas, das plantas, para você, enfim, fazer mapeamento de superfície, ver os relevos de alguma região, encontrar algo, por exemplo, debaixo de cobertura vegetal, porque como é que funciona o SAR? São pulsos, né, de rádio, ondas de rádio. Deixa eu deixar essa imagem aqui mesmo, que fica melhor. São ondas de rádio ou ondas, micro-ondas, que são emitidas por satélite ou avião, drone, né, ou coisas que estão distantes da superfície da Terra, e elas batem na superfície, voltam e o sensor capta isso novamente, processa essas informações, né, o tempo que demorou para voltar, a velocidade com que o pulso, essas ondas voltaram, e a partir desse processamento de dados, isso é transformado, né, em modelos 3D, que você consegue fazer lá uma projeção da superfície, dos objetos que estavam ali na paisagem e que receberam essas ondas. Então uma tecnologia de radar que simula um radar de grande abertura, né, por causa do movimento. Eu não vou entrar nos detalhes da tecnologia, mas ele chama Synthetic Aperture Radar, né, radar de abertura sintética, porque é como se ele funcionasse como um radar que tivesse uma abertura gigantesca, mas ele não tem. Mas pelo movimento ele funciona mais ou menos dessa forma. E, como eu disse, isso é uma tecnologia consagrada, só que é uma tecnologia para estudos superficiais, né? Não é uma tecnologia para penetrar o solo grandes distâncias. Ele até pode penetrar ali camadas de neve, camadas rasas de areia,
camadas enfim, objetos mais porosos, né, menor densidade, mas quanto mais para dentro do solo a onda vai, mais fraco fica esse sinal, mais ruído vem também nessas informações. Então, para fazer realmente um estudo de estruturas subterrâneas, com uma profundidade maior, são outras tecnologias que são utilizadas, como por exemplo o GPR, né, o Ground Penetrating Radar, que você leva ele na superfície, não em avião, não em drone, não em satélite, mas você leva ele na superfície como se fosse um carrinho de cortar grama, basicamente, e ele vai emitindo os pulsos ali e você consegue ver coisas mais profundas, mas nada que chegue também a quilômetros de profundidade em pedra calcária, como é o caso da alegação do Beyond, né? Tanto no estudo anterior quanto no estudo atual. Mas o Beyond, ele de fato é um engenheiro formado, especialista em SAR, né? Nessa tecnologia, em radar, e ele trabalha com isso, né? Ele tem. Você pode entrar no site dele aqui, Harmonic SAR, e você vai ver alguns projetos que ele participa, e você vai ver que a maior parte das coisas é superficial, né? Um estudo ali de estradas, pontes e coisas do tipo. Só que ele tem feito essas afirmações que têm ganhado maior projeção midiática a respeito das pirâmides e que são controversas, né? E são controversas justamente por isso, porque ele está aplicando uma tecnologia que é para um uso X para um uso Y, né? É uma tecnologia que não é voltada para essa investigação de grandes profundidades, mas ele aplica para isso porque ele alega ter um software, né, um algoritmo que consegue processar esses dados de satélite e gerar resultados satisfatórios de estudos mais profundos, né? Então, no site mesmo ele diz aqui, né, análise harmônica de radar de abertura sintética, de dados de radar de abertura sintética, né, SAR. Nós detectamos e estudamos a Terra em qualquer lugar da Terra do espaço e escaneamos quilômetros abaixo da superfície da Terra e conseguimos observar dentro de matéria, né? Então imagina o potencial militar disso, de investigação de bunkers, usinas nucleares, instalações secretas, mas só o Filippo Biondi aparentemente consegue processar os dados do SAR para essa finalidade, né? Enquanto que as outras pessoas, inclusive exércitos do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro que trabalham com essa tecnologia, não conseguem penetrar nem sequer a poucos metros, né? É, então, assim, é uma coisa que levanta realmente uma suspeita considerável. Mas o SAR, ele é utilizado, né, já foi bastante utilizado, é utilizado até hoje, para fazer estudos ali no Egito mesmo. Então, esse estudo aqui, que eu estou tampando aqui, deixa eu sair um pouco aqui da frente, né, a pirâmide, a cadeia de pirâmide egípcia foi construída, a cadeia de pirâmides egípcias foi construída seguindo um braço do rio Nilo abandonado, né? Essa é uma notícia que também é de 2024, né? Não é tão recente, mas também não é tão antiga, que é um estudo, esse estudo sim, revisado por pares, com um método validado, replicável, que foi apresentado, né, em conferências por pesquisadores que estão envolvidos em universidades, e que fez essa identificação de um braço do Nilo que foi que já não existe mais, né? Mas que ajuda a entender por que as pirâmides, as grandes pirâmides, estão situadas onde estão, porque elas vão seguindo o percurso desse braço que não existe mais. Esse braço, uma das tecnologias, né? Aqui é o curso do Nilo moderno, e aqui à esquerda na imagem, né, no oeste, tem esse braço extinto, né, o braço das pirâmides, né, Aramat Branch, né, aqui está em inglês e árabe, né, o ramo, né, o braço das pirâmides, e vocês veem a localização das pirâmides aqui, todas dispostas próximo a esse braço. Então, isso aqui envolveu o uso de SAR, dessa tecnologia de radar, para identificar superficialmente, apenas alguns metros e pouca profundidade, indícios ali geológicos da existência de um rio antigo. Então o SAR é uma tecnologia legítima, só que não para esse propósito, né? Até então não se comprovou, pelo menos, ser utilizável para essa identificação de estruturas muito profundas, subterrâneas, e que você precisaria, no caso da grande esfinge, de uma segunda grande esfinge, você precisaria penetrar ali vários metros em pedra calcária densa, né? Então, assim, até o momento
realmente, nem do ponto de vista da arqueologia, nem da história, nem da engenharia, né, de quem estuda, trabalha com esse tipo de tecnologia, não há uma validação e não há, sinceramente, grande respeitabilidade, assim, do que o Beyond e os seus companheiros ali, né, o Corrado Malang e o Armando May, também que apresentaram aquele estudo anterior, vem apresentando. Então, assim, nem se o cara for lá na Alura, né, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, e fizer uma carreira de engenharia de IA, de especialista de IA, de ciência de dados, análise de dados, engenharia de dados, nada disso vai ser suficiente para chegar até o momento a esses resultados do Corrado Malanga, né? Vai ser suficiente para outras coisas importantes, para você fazer uma migração de carreira para essa área de tecnologia, para você fazer uma atualização, um aprimoramento nessa área de tecnologias várias, né, que você tem essas várias vertentes de programação e outras ciências e áreas afim, design, edição de vídeo na Alura. Então vale muito a pena, mesmo sem a perspectiva de encontrar mega estruturas subterrâneas, vale muito a pena ir lá na Alura e fazer a sua matrícula, que está com até 40% de desconto, né, usando o meu cupom Estranha História, ou clicando simplesmente no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Agora, eu falei que tem lá essa pedra, né, a pedra do sonho, ou a pedra da esfinge, a estela do sonho, a estela da esfinge, e que mostra duas esfinges. Então, se não tivesse duas esfinges ali na região, por que que os caras fariam uma arte com duas esfinges em vez de uma? Então, isso na verdade é bem simples de entender, e isso envolve ler o texto que está presente embaixo dessa imagem, né. Isso aqui está em egípcio antigo, em hieróglifos, que foram decifrados pelo menos desde o século, 19, final do século 19, né. Então não é uma coisa, início do século 19, na verdade, final do virada do 18 para o 19, então não é nada misterioso, assim, né, a gente pode ler o texto, e o que o texto diz, ela chama Estela do Sonho, porque ela relata um sonho de um faraó chamado Tutmés IV, que é mais de 1000 anos posterior ao Quefren, né, que está representado ali na esfinge. Então a grande esfinge de Gizé é dos tempos do Quefren, por volta de 2600 anos antes de Cristo, e o Tutmós IV, ou simplesmente Tutmés IV, né, ou Tutmoses IV, são duas variações do nome dele, reinou por volta ali de 1400 antes de Cristo. E o Tutmoses, ele diz ter nesse monumento comemorativo da sua grandeza, diz que quando ele era jovem, ele parou para descansar, ele estava caçando e parou para descansar à sombra da esfinge, da grande estátua do deus Sol em Gizé, né? A esfinge não era chamada de esfinge nesse texto egípcio, porque esfinge é um termo grego, né? E essa estátua ela era referida como, nos tempos do Tutmés, como uma estátua de um deus solar, que combinava Atum, Ra, Kepri e Horus do horizonte, né? Hor-Am-Akt, que são todos fundidos, né, numa única personalidade que se manifestava, né, corporalmente na forma da esfinge, segundo o entendimento de mais de 1000 anos depois que o monumento tinha sido feito. Ele não foi feito com esse simbolismo, mas ele era interpretado assim 1000 anos depois, nos tempos de Tutmés. E aí o Tutmés sonha que esse deus revela para ele que ele será um faraó. Na época ele era jovem, né, não era um faraó ainda. E aí que ele seria um faraó. Isso se concretiza e ele louva esse deus por causa dessa revelação. E é isso que está ilustrado ali na imagem, né? Voltando aqui para a imagem, a gente tem duas esfinges e tem duas pessoas também, né? Uma de frente para a outra, as duas de frente para a esfinge, espelhado. Por que que são duas pessoas e quem são essas duas pessoas? Essas duas pessoas são a mesma pessoa. É o próprio faraó. Como é que a gente sabe disso? Porque ele está usando uma coroa. Aqui, na figura da esquerda, o faraó está com uma coroa nêmeas, né, que é aquela característica que tem na máscara funerária do Tutankhamon, muito famosa, e ele usa essa saia também cerimonial, que tem essa ponta projetada, que é muito característica, né, de faraós, às vezes sacerdotes, alta nobreza, e ele oferece um vaso aqui, né, faz uma oferenda para a esfinge, que está sendo tratada como um deus, né, está sendo, é, 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 enfim, cultuada aqui, né, reverenciada. No outro lado, espelhado, a gente também tem um faraó, né, só que ele está usando uma outra coroa, tem várias coroas egípcias diferentes,
que são usadas em contextos diferentes, com simbolismo diferente. E no caso dessa da direita, a gente tem uma coroa Kepresh, se eu não me engano, o nome dessa coroa, que era utilizada em contexto de guerra e em contextos cerimoniais. E ela tem também o ureu, né? Assim como a outra também tem essa cobra que tem na frente da coroa, que representa a realeza. A mesma saia cerimonial, que também tem dois ureuses, aqui não dá para ver tão bem, né? Duas dessas cobrinhas. E aqui em cima tem o disco solar abraçando tudo isso. E no caso da figura da direita, ele oferece incenso e faz uma libação, né? Um derramamento de líquido ali, que não dá para saber exatamente qual que é, mas um derramamento de líquido numa espécie num suporte aqui, né? Que serve como um altar, algo assim. Então, os dois lados representam a mesma coisa, só que eles se complementam. E isso é muito característico da arte egípcia, essa simetria especular, né, que você tem essa simetria refletida. E isso não significa duas coisas, duas cenas. Assim como o faraó, isso não é só em imagens, é em títulos também, no vocabulário egípcio. O faraó é chamado de o senhor das duas terras. Não são duas terras efetivamente, é um Egito só, mas faz memória, né, do Alto e Baixo Egito. Ele também, você tem a dualidade Horus e Sete nos tempos dos Ramsés, que você vai ter o faraó, e aí Horus de um lado e Sete do outro, voltados para ele, fazendo ali a legitimação do faraó por meio do que representa a terra vermelha e a terra preta, ou o deserto e a terra cultivada, ou o Alto e Baixo Egito, né? Sempre tem essa dualidade, tem o sol também, às vezes é dito que ele aparece, tem a porta dupla, ele emerge da porta dupla do horizonte, ou o sol dos dois horizontes. Então é muito comum essa questão dessa dualidade, dessa duplicidade, dessa duplicação simétrica, que significa equilíbrio, que significa ordem na cultura, né, na imaginação egípcia antiga. Então, assim, ninguém que estuda história do Egito, até o momento, muita gente já tinha visto isso aqui há muito tempo, né? Mas ninguém tinha pensado assim, ó, como temos duas esfinges aqui, deve ser que tem duas na paisagem. Por quê? Porque as pessoas que estudam isso e conhecem o contexto, elas entendem que a arte egípcia é simbólica, né? Ela não é realista, ela não está representando coisas da materialidade ali do seu entorno. São símbolos, são ideias ilustradas a partir dessas imagens, evocadas, né, comunicadas a partir dessas imagens, e a partir de convenções artísticas muito longas, né? Então, às vezes, as pessoas nem se vestiam mais daquela forma, não tinham aquela aparência, mas aquilo era retido por causa da tradição artística. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no estudo dessas imagens, né? Não é bater o olho e falar assim, ah, tem dois, logo deve ter, sei lá, dois faraós também, duas esfinges. É, não, o Egito tinha um faraó e tinha nesse contexto, e a pedra fala, vocês podem ler o texto aqui na Wikipédia em inglês, tem o texto traduzido aqui para o inglês, né, dessa estela do, do sonho, só vocês procurarem aqui Dream Stele, ou Sphinx Stele, e aí você pode falar assim, ah não, mas eu não quero Wikipédia não, Wikipédia não é confiável, beleza. A gente pode clicar aqui na referência que a Wikipédia coloca e ver o livro diretamente, né, o livro citado de onde ela obtém esse trecho do texto da Estela do Sonho, é esse aqui, né, A Grande Esfinge e Seus Segredos, Estudos Históricos à Luz das Recentes Escavações. Recentes não tanto mais, que é um livro da década de 50, mas que traz, né, aqui ó, 53, mas que é de um egiptólogo importante que traz vários artefatos e inscrições, né, documentação epigráfica para entender o contexto da grande esfinge de Gizé. E aí lá na página 94, né, mas no PDF eu acho que é 150, mais ou menos isso, a gente tem o texto propriamente, que está transcrito lá na Wikipédia também, tem ele tanto em hieróglifos quanto em inglês, e aí ele começa aqui na página 94, né? O que o texto lá diz, aquele texto com duas esfinges em cima. Ano 1, terceiro mês da primeira estação, dia 19, sob a majestade de Horus, o grande touro, que produz radiância, etc, etc. É um favorito das duas deusas, né, aqui. Essa referência a duas deusas também remete a essa dualidade. E aí, quando a gente avança aqui, tem uma referência a no singular, né? Enorme estátua de Kepri. Kepri é, como eu disse, né, uma representação do sol nascente, o sol jovem, mas que era tomada com
combinado com vários outros deuses, e era a estátua, né, essa grande estátua era vista, que é a esfinge, era vista como uma representação desse deus, né. E aí diz na sequência que um dia, e aí conta a história do sonho mesmo do Tutmés que eu contei agora mesmo. Nesse um desses dias aconteceu do filho do rei Tutmés, o Tutmés anterior, estar, eh, pela região, né, andando pela região ali, ele estava numa caçada, e ele descansou na sombra da grande do grande deus, singular de novo, né. Então assim, é um personagem, é um faraó, e é um deus que se revela a partir dessa uma estátua, né. Então se a gente ler o texto, a gente vai ver que não tem duplicação nenhuma, não tem 2 esfinges, é uma esfinge só. Então a estela do sonho, a estela da esfinge, na verdade é uma evidência contra a ideia de 2 esfinges naquele local, né. E qual que é a evidência a favor então? São esses sinais de radar, a favor entre aspas, né, esses sinais de radar que são obtidos, eh, uti digamos assim, pervertendo, eu já tô fazendo um juízo de valor, né, mas assim, aplicando uma tecnologia que serve para A, para um propósito B, justificado por um software proprietário que ninguém tem acesso, não é replicável, não é có não tem o código-fonte disponível, a gente não sabe como é que funciona esse algoritmo, se é que funciona, então tem que confiar que o cara está falando a verdade, que ele tem nas mãos esse poder absurdo de fazer de usar radar para esse tipo de finalidade. Mas que outras pessoas que trabalham com SAR, que trabalham com radar, olham para isso e veem ruído, né, não dá para tirar as conclusões que ele tira. Eh, então realmente o que seria fantástico, né, uma descoberta gigantesca, revolucionária, que traria uma infinidade de recursos a mais ali para o Egito, traria uma infinidade de trabalho para arqueólogos, movimentaria muito essa área, né, turismo, etc. Além de que, se essa tecnologia funciona, isso seria aplicado no mundo militar, talvez de formas não muito positivas, talvez sim, vai saber, mas seria uma revolução não só na arqueologia, se essa informação for correta, a gente está diante de uma revolução que não seria só na arqueologia, na egiptologia, na história, mas em absolutamente tudo, né, para mineração, para absolutamente tudo. Se você tem consegue usar satélite para ver o que que tem debaixo da terra a quilômetros de distância, você tem um poder gigantesco nas mãos, né. Então, vamos ficar aí à espera de atualizações. Eu sinceramente, a partir de onde vem a notícia, o tipo de ambiente em que ela circula, o tipo de ambiente que a rejeita, a gente acaba criando um certo ceticismo bastante acentuado sobre a possibilidade do Philip Beyond estar certo e todos os outros estarem errados, mas estamos aí, com algum nível de abertura para considerar próximos estudos, né. E preferencialmente estudos que apresentem o código-fonte, né, o programa que está sendo utilizado, a lógica dessa interpretação, para que isso seja testado, replicado ou efetivamente refutado, né. Mas é isso, como sempre, muito obrigado por assistir e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!